Iniciaremos agora a explicação sobre o item Atenção Auditiva. Neste, será possível ao profissional oferecer cortes ou gaps, ou seja, inserção de silêncios em um estímulo contínuo. Após inserir a evolução e clicar sobre a mesma, clique agora em uma das atividades. No nosso caso, escolheremos então Atenção Auditiva. Você poderá visualizar a tela onde é possível então incluir, excluir ou reproduzir qualquer atividade de atenção auditiva. Para iniciarmos esta atividade, é necessário, então, incluir um novo som. Após clicar em incluir, você verá todas as opções de áudio disponíveis para esta atividade. As opções serão variáveis de acordo com a sua introdução de gravações e importação de sons, conforme já explicamos. Neste caso, vamos escolher então como exemplo o texto Pedro e Lelo com voz de homem. Para isso, clicaremos 2 vezes sobre o título Pedro e Lelo, voz de homem. Desta forma, este passará a fazer parte do nosso menu principal. Você poderá incluir vários sons para a realização da atividade. Você começará a atividade pelo som que você clicar. Clique, por exemplo, em Pedro e Lelo, voz de homem, e em seguida em reproduzir, indicado em vermelho. Aparecerá em seguida a nossa tela de atividade. Na tela principal, poderemos, por exemplo, escolher qual orelha queremos trabalhar. Se deixarmos a esquerda e a direita iluminadas, ou seja, em azul e vermelho, teremos o som apresentado nas 2 orelhas. Mas poderemos, por exemplo, selecionar apenas uma orelha, a orelha esquerda. Para isso, basta clicar sobre a orelha direita e apagar sua iluminação. Destacamos em azul o controle de volume, ou seja, da intensidade de som que será apresentado durante a atividade. Marcamos em rosa o tempo total de áudio, ou seja, o tempo em segundos que todo o arquivo apresenta. Evidenciamos o pincel, que representa limpar, ou seja, desfazer todas as escolhas já realizadas. Se você optou por um corte de 20 milissegundos, poderá clicar em limpar e este será apagado. Colocamos em evidência a duração do silêncio ou corte que poderá ser escolhida pelo profissional habilitado. Neste exemplo, o profissional digitou, então, 700 milissegundos e, após digitar esse tempo de silêncio ou corte, o profissional deverá marcar, como demonstramos em amarelo, sobre o espectro do som, todos os momentos em que ele deseja ter um silêncio ou um corte. A escolha pelo silêncio ou pelo corte será realizada pelo profissional, clicando sobre o ícone silêncio ou sobre o ícone corte, como destacamos em vermelho. Neste exemplo, o profissional escolheu corte, ou seja, determinados trechos de 700 milissegundos serão cortados. Com isso, será possível, por exemplo, realizar uma boa atividade de fechamento. É possível também manter tanto o silêncio quanto o corte. Neste caso, além do corte, será oferecido um intervalo de silêncio associado ao corte. A tarefa fica então mais difícil. Ou termos apenas o silêncio, ou seja, um intervalo em branco, um espaço vazio, um intervalo de pausa entre um som e outro.
Caso seja necessário retornar à atividade, ou seja, fazer a repetição de tudo que foi oferecido, clique sobre o ícone Loop, destacado aqui em vermelho. Se durante a atividade o profissional desejar colocar na sua evolução, ou seja, no seu parecer, algum dado sobre o comportamento do cliente neste momento, clique sobre Parecer. Para realizar a gravação de qualquer atividade, clique sobre o ícone Gravar. Se o ícone Gravar ficar da cor laranja, coloque então sobre Play, Tocar, Reproduzir, para iniciar o processo de gravação. Neste caso, por exemplo, nós estamos gravando uma atividade no volume intensidade total, com corte apenas na orelha direita de 500 milissegundos, como iluminado em amarelo. Se você quiser optar pela realização de uma nova atividade, porém com o mesmo estímulo acústico, ou seja, neste caso com a mesma historinha apresentada anteriormente, só que agora com um novo tempo de duração do silêncio ou do corte, clique sobre o pincel Limpa. Clicando então sobre o pincel, você terá o mesmo estímulo acústico, só que agora com toda a sua barra de marcações desfeita. Se você desejar, por exemplo, modificar o tempo de duração do silêncio ou do corte, digite manualmente sobre duração de silêncio ou corte o que você deseja e em seguida vá com o mouse até a barra de espectro do som e clique novamente sobre o local em que deseja oferecer silêncio ou corte. Clicando sobre o X vermelho na barra superior do canto direito, você sairá da tela de apresentação do estímulo. Poderá então escolher um novo estímulo para reiniciar, reproduzir uma atividade ou sair definitivamente desta habilidade. Sempre que você clicar sobre Sair, você retornará à barra de evolução. Note que sempre ao retornar para a evolução, o link com todas as possibilidades de treinamento auditivo ficará um pouco esbranquiçado. Para que seja possível realizar qualquer atividade, você deverá clicar sobre o dia da evolução novamente e então verá todas as possibilidades de treinamento novamente destacadas. Agora basta clicar no que deseja realizar. Terminamos aqui a nossa explicação sobre a atividade Atenção Auditiva.